Olá, graça e paz. Se você acha que já ouviu tudo sobre a Arca da Aliança, se prepara, porque o que você vai ouvir hoje e agora não é apenas uma história antiga, é um projeto técnico detalhado e arquitetônico. Afinal de contas, como um povo que saiu recém-saído no deserto, sem maquinários, sem ferramentas, sem nada, conseguiu fazer algo tão perfeito que é a Arca da Aliança. Então, e algumas perguntas. Por que tocar nela poderia provocar a morte? E como eles conseguiram manusear todo o material? Como eles conseguiram o material? Então, se você tem essa curiosidade, fica comigo até o final, que cada momento dessa história é um melhor que o outro. Tudo começa no topo do Monte Sinai. Moisés sobe sozinho. O povo estava embaixo, tremendo diante do trovão, relâmpagos e uma nuvem densa. Lá em cima, Deus entrega instruções específicas, não vagas, não simbólicas, medidas exatas, materiais definidos, técnicas claras. A arca deveria ter aproximadamente 1,15 metros de comprimento, cerca de 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Nada de mais ou menos, nada de improviso, era precisão absoluta. E aqui surge o primeiro problema brutal. Quem iria construir aquilo? Israel tinha acabado de sair do Egito após 400 anos de escravidão. Eles sabiam fazer tijolos, construir cidades para faraós, trabalhar sob chicote, mas criar uma peça sagrada em ouro puro, com acabamento de mestre e artesão, isso era outro nível. Então acontece algo inédito. Deus escolhe um homem chamado Bezalel, da tribo de Judá. E o texto bíblico diz algo extraordinário. Ele foi cheio do Espírito de Deus para trabalhar, não para profetizar, não para liderar exércitos, mas para construir. Sabedoria para lidar com ouro, prata e bronze. Habilidade para entalhar madeira com precisão. Capacidade para cortar pedras e desenhar projetos complexos. Ao seu lado veio Aholiabe, da tribo de Dan, como auxiliar. Mas talento não resolve tudo, faltava material. De onde veio tanto ouro? Antes de sair do Egito, os israelitas pediram aos egípcios artigos de ouro, prata e roupas. E os egípcios, aterrorizados pelas 10 pragas, entregaram tudo. Não foi roubo, foi pagamento atrasado por séculos de trabalho forçado. Brincos, pulseiras, colares, tecidos nobres. Quando Moisés pediu ofertas para o tabernáculo, o povo trouxe tanto que ele precisou mandar parar. Havia mais do que o suficiente. Agora imagine a cena. No meio do deserto, sob o sol escaldante, Bezalel começa o trabalho. Primeiro, madeira de acácia. A acácia é uma das poucas árvores resistentes ao clima do deserto. Dura, densa, resistente a insetos, perfeita para algo que seria transportado por décadas. Ele corta as tábuas usando cordas marcadas com nós para medir com precisão. Uma técnica comum no antigo Egito. Nada de régua metálica, nada de esquadro moderno, apenas habilidade, observação e prática. Depois vem o revestimento. A arca não era apenas uma caixa de madeira, ela deveria ser revestida com ouro puro por dentro e por fora. E aqui está um ponto técnico importante. Ouro puro é extremamente maleável, não se cola ouro facilmente. Ele precisava ser martelado até virar lâminas finas, mas não tão finas que rasgassem. Essas lâminas eram cuidadosamente moldadas e ajustadas sobre a madeira. Pequenos pinos de ouro ou resinas naturais ajudavam na fixação. Cada centímetro precisava estar perfeito. Madeira no centro, ouro por dentro e ouro por fora. 3 camadas. O peso final, aproximadamente 150 quilos. E ainda faltava algo essencial: 4 argolas de ouro maciço, uma em cada canto, para encaixar varas também feitas de acácia, revestidas de ouro puro. Essas varas nunca poderiam ser removidas. A arca não podia ser tocada diretamente, era sempre carregada pelos ombros, pelos levitas. Mas o ponto mais impressionante ainda estava por vir: a tampa, conhecida como propiciatório. Ela não era separada em
partes coladas. Era uma única peça de ouro maciço e sobre ela 2 querubins esculpidos do mesmo bloco, com asas estendidas e rostos voltados um para o outro. Imagine o nível de habilidade necessário para esculpir 2 figuras angelicais a partir de uma única peça de ouro sólido, sem soldas e sem emendas. Entre os querubins ficava o espaço chamado o trono da misericórdia. Era ali que, segundo o texto bíblico, a presença divina se manifestava. Agora vem o ponto mais controverso. Alguns pesquisadores modernos sugerem que a estrutura da arca, ouro, madeira e ouro, poderia teoricamente funcionar como um tipo de capacitor. Ouro é condutor e madeira é isolante. Em ambientes secos como o deserto, carga estática pode se acumular. Isso explicaria os relatos de pessoas que morreram ao tocá-la. Mas é importante entender, o texto bíblico não apresenta a arca como um dispositivo tecnológico. Ela era um objeto sagrado. O perigo não estava na física apenas, estava na santidade atribuída a ela. O exemplo mais famoso é o de Uzá. Quando a arca quase caiu de um carro, ele a tocou para estabilizar e morreu instantaneamente. Por quê? Porque havia uma regra clara: ninguém podia tocá-la. Ela representava a presença de Deus entre o povo. Dentro dela estavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu, símbolos da aliança divina. E apenas uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, onde a arca ficava. Ele levava sangue de sacrifício e aspergia sobre o propiciatório. Uma vez por ano, um homem, um ritual específico, sem margem para erro. A tradição judaica posteriormente até menciona que uma corda era amarrada ao sacerdote caso ele morresse lá dentro, embora isso não esteja no texto bíblico. O fato é que o ambiente era tratado com extremo temor. A arca acompanhou Israel pelo deserto, atravessou o Jordão, as águas se abriram quando os sacerdotes pisaram, derrubou os muros de Jericó, foi capturada pelos filisteus e trouxe calamidade às cidades deles até ser devolvida. E ela era símbolo de vitória, julgamento, presença divina. Mas então ela desaparece. Depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios, por volta de 586 a.C., a arca simplesmente some da narrativa histórica. Teorias dizem que foi escondida antes da invasão. Outros acreditam que está na Etiópia, guardada em Ashum. Há quem defenda que foi destruída, e há os que creem que permanece oculta, aguardando um momento futuro. A verdade, ninguém sabe com certeza, mas talvez a pergunta mais profunda não seja onde ela está, e sim o que ela representa. A arca não era apenas um objeto revestido de ouro, ela simbolizava algo maior, a ideia de que o sagrado exige reverência, que a presença divina não é tratada como comum, que existe ordem, propósito e precisão até nos mínimos detalhes. Cada medida tinha significado, cada material tinha função, cada ritual tinha propósito. Não era apenas engenharia, era espiritualidade aplicada à matéria. E agora eu te pergunto, se algo tão detalhado foi construído no meio do deserto há milhares de anos, o que isso diz sobre capacidade humana quando existe propósito? E o que sabemos é que em Apocalipse, João descreve que viu a arca da aliança quando o céu se abriu. Obrigada por ter assistido até o final. E se você gostou, se você aprendeu algo novo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Aqui a gente procura ir fundo nesses mistérios bíblicos maravilhosos. E duas perguntas que eu deixo para você. Coloque aqui nos comentários. Você acredita que a Arca da Aliança ainda existe e está em algum lugar? Ou você acredita que ela cumpriu o propósito e desapareceu para sempre? Shalom.